Olá, nós ficamos com o tema peste suína clássica. Os componentes do grupo são Maria Clara Mendonça, Davi Gadelha, Júlia Silva Goiana, Maria Dalila Almeida, Naira Bandeira, João Lucas e Neuciane Batista. Mas então, o que é a peste suína clássica? Ela é uma doença viral severa que acomete tanto os suínos domésticos quanto os acelvajados, que são os javalis. Essa doença ela não é uma zoonose, contudo, ela é altamente contagiosa, causando enorme impacto na sanidade do rebanho. A ocorrência de surtos ela interfere drasticamente na cadeia produtiva e no comércio nacional e internacional da carne suína, aumentando assim as restrições com relação à movimentação de animais vivos e produtos de origem animal. Sobre a etiologia. O agente responsável pela enfermidade, ele é um vírus RNA de fita simples, pertencente à família Fiviridae do gênero pestivírus. E qual que é a importância? Ela tem três proteínas estruturais, que é a C/V2, que são as proteínas do capsídeo, M/V1, que são da matriz, e a E/V3, que são as proteínas e as glicoproteínas do envelope. Além disso, elas codificam 7 proteínas que não são estruturais. De modo geral, esse vírus é frágil, não persiste no ambiente e não é disseminado pelo ar a longas distâncias. Contudo, a labilidade do vírus ela pode variar conforme a temperatura e o meio que o mesmo se encontra. Condições de ambiente mais frios e úmidos, além de materiais biológicos ricos em proteínas, são favoráveis para a sobrevivência do vírus. A infecção ela é via oronasal. O período de incubação leva entre 7 e 10 dias. As células-alvos elas são endoteliais, linforreticulares, macrófagos e algumas células epiteliais são específicas. Nas infecções pós-natais, as lesões elas causam danos às células endoteliais e trombose de diástase hemorrágica. O período de incubação refere-se ao momento em que determinado organismo contrai algum micro-organismo patológico, sem causar nenhum sinal ou sintoma visível no organismo em que parasita. Na peste suína clássica, o período de incubação é compreendido como um espaço de tempo que pode variar de 2 a 15 dias, apesar de que algumas literaturas afirmam que nos casos agudos o período de incubação é de 3 a 7 dias. Durante esse período, o animal não apresentará qualquer enfermidade. No entanto, o processo de transmissão já está ativo e bem estabelecido. O vírus da peste suína clássica pode ser erradicado por meio do uso de produtos como hipoclorito de sódio, compostos fenólicos, detergentes e quaternários de amônio. Sabe-se que a influência de luz solar e fontes de calor tem grande peso em sua inativação, assim como o uso de produtos cujo pH é extremamente alcalino ou extremamente ácido. Bom, a transmissão acontece quando os animais doentes entram em contato com animais sadios, quando ingerem alimentos e águas contaminados por fezes e urinas de outros animais, quando as instalações e veículos de transporte estão contaminados por meio de carrapatos, ratos, aves, cães e insetos que podem carregar o vírus de uma pocilga para outra, através de pessoas que entram nos estabelecimentos e que têm contato direto com animais infectados, agulhas, instrumentos, roupas e utensílios contaminados. Além disso, a monta natural e também por porcas infectadas que podem passar a doença para os leitões. A peste suína clássica encontra-se disseminada em vários países do mundo. É endêmica em partes da Ásia, da América Central, da América do Sul e algumas ilhas do Caribe. Foi erradicada em vários países, tipo nos Estados Unidos, no Japão, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Islândia. Na América Central foi erradicada no Belize e Panamá. O resto da região é endêmica, mas controlada pela vacinação. Na América do Sul, ainda é endêmica, exceto no Brasil, Chile e Uruguai. No Brasil existe zona livre da peste suína clássica e zona não livre. A zona livre
Estados com maior produção de suínos é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, entre outros. A Zona Não Livre. Atualmente, um trabalho conjunto com iniciativa privada, representado pelo ABCS, CNA e Governo Federal, representado pelo MAPA, para controlar e erradicar a peste suína clássica. A Zona Não Livre abrange área extensa e com diferentes aspectos socioeconômicos e ambientais. Os sinais clínicos da peste suína clássica variam de acordo com a cepa do vírus e susceptibilidade dos suínos. Existem 3 formas da doença: forma aguda, crônica e a suave. Na forma aguda, os animais apresentam sinais de febre alta, fraqueza, apatia, constipação intestinal, seguida de diarreia, vômitos, falta de coordenação motora, perda parcial da motricidade e convulsão, causa aglomeração dos animais. A morte acontece entre 5 a 14 dias depois do início da doença. Na forma crônica da doença, os animais apresentam prostração, apetite irregular, febre e diarreia. Os animais afetados geralmente melhoram após algumas semanas, porém, depois de um tempo, esses sinais podem voltar. Os animais podem ter debilidade dos membros posteriores e morte. Os sinais clínicos suaves: as fêmeas apresentam febre, falta de apetite, morte com reabsorção fetal ou feto mumificado, natimortalidade, nascimento de leitões infectados e aborto. O diagnóstico para a peste suína clássica é realizado através de exames epidemiológicos, clínicos, lesões macroscópicos e histopatológicos, associados com resultados da análise virológico e sorológico. Em casos especialmente difíceis, pode ser utilizados com fins de diagnósticos as inoculações experimentais. E necessariamente realizado em laboratórios, laboratórios oficiais, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, possui laboratórios federais da defesa agropecuária, lá na Logro, capacitados para o diagnóstico de doenças hemorrágicas. A rápida comunicação dos casos suspeitos aos serviços veterinários oficiais é primordial devido às características dessa doença, o controle e a disseminação, trazendo grandes prejuízos à economia. Não existe tratamento para a peste suína clássica, apenas tratamento de suporte paliativo. No caso dos focos dessas doenças, é obrigatório o sacrifício sanitário rápido de todos os suínos infectados e dos seus contatos. A profilaxia de ações de combate ao foco. Com medidas de controle e prevenção, existe um plano de contingência, estabelecendo passo a passo todas as medidas sanitárias de defesa necessárias, visando a erradicação no menor espaço de tempo e a retomada sanitária livre da peste suína clássica, nas medidas e estratégias de biosseguridade e do bem-estar animal. A vigilância clínica passiva, ela existe como meio de comunicação entre as autoridades, veterinários e produtores. A comunicação do aumento nas taxas de mortalidade por parte de médicos veterinários habilitados. Vigilância clínica ativa a continuidade entre estabelecimentos de criação, identificando com que os maiores riscos de reintrodução da peste suína clássica nas zonas livres. O monitoramento sorológico de granjas suínas por meio de coleta de amostra em matadores e frigoríficos e de reprodutores encaminhados para descartes. O monitoramento soroepidemiológico em criações de suínos em intervalos regulares e o monitoramento sorológico semestral em granja de reprodutores suídeos certificados. Inspeção antes e pós-morte em matadores e frigoríficos de suídeos. A notificação de focos da doença nos estados do Ceará e no Piauí nos últimos 8 meses
evidencia a fragilidade da manutenção da situação sanitária brasileira frente à peste suína clássica e alerta as autoridades veterinárias oficiais para concentrar os seus esforços na implementação de medidas sanitárias. Pelo fato do Brasil estar na quarta posição produtiva de exportação do mundo, os produtores e as autoridades veterinárias precisam constantemente implementar monitorias sanitárias sobre os rebanhos suínos, visando prevenir a entrada da patologia. Logo, dada a relevância da suinocultura no cenário mundial de comércio da carne suína e também o impacto da entrada da peste suína clássica em zonas e países livres, o objetivo do trabalho foi fazer uma revisão acerca do tema. Eu agradeço a todos os participantes e também a professora Aline. Muito obrigada pela atenção.